Nesse vídeo, nós vamos falar sobre distribuições condicionais. E será uma introdução a esse tema, ou a esse tópico que é tão importante dentro da teoria de probabilidade. Então, nós vamos considerar o caso particular em que a variável aleatória na qual nós vamos fazer o condicionamento é do tipo discreto. É importante recordarmos uma noção lá da probabilidade A, algo que se vê bem no começo na axiomatização de probabilidade, que é o seguinte. Suponhamos que temos um espaço de probabilidade e dois eventos nesse espaço de probabilidade. Ou seja, nós temos um espaço amostral, uma coleção de eventos aleatórios nesse espaço amostral, ou seja, subconjuntos desse espaço amostral para os quais serão atribuídos probabilidades respectivas, e aqui uma medida de probabilidade que associa um valor numérico a cada evento aleatório desse espaço amostral. Nessas condições, nós definimos a probabilidade condicional de A dado B, eu não vou escrever por extenso, já que é uma revisão, como sendo, eu vou quebrar em dois casos aqui, a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B, isso se P de B for maior que zero, e eu vou botar simplesmente P de A por enquanto, se P de B for igual a zero. Mesma noção de condicionamento vista acima, para introduzir uma noção de condicionamento em que os eventos envolvidos são determinados por variáveis aleatórias. Nós vamos começar com o caso em que y é uma variável aleatória discreta, pois nesse caso fica bem direto de se proceder. No caso em que y é contínua e com total generalidade a gente precisa de um pouquinho mais de trabalho. Então primeiro vamos percorrer o caso em que y é discreta. Então, vamos pegar duas variáveis aleatórias, x e y. Variáveis aleatórias. Onde y é discreta. Definimos para um subconjunto deixa eu arrumar aqui que deu. Para um subconjunto de números reais B,
tipicamente um intervalo, mas pode ser uniões de intervalos, etc. Nós definimos a probabilidade condicional de x pertencer a B, dado que y é igual a yzinho, por, tá? Vou sublinhar aqui, já que a coisa sendo definida, né? É a probabilidade condicional de x pertencer a B, dado que y é igual a yzinho. Esse é o nome por extenso dessa criatura que eu vou escrever aqui. Então eu vou denotar, abusando um pouco, vou utilizar o símbolo P, mas aqui eu vou botar esse evento condicionante e, bom, isso já está definido, porque aqui eu tenho evento, aqui eu tenho outro evento. Então, em termos das definições anteriores, eu já sei o que isso significa, mas eu vou escrever por extenso aqui. Isso é a probabilidade de x pertencer ao subconjunto B e y ser igual a yzinho. Tudo isso dividido pela probabilidade de y ser igual a yzinho. Se essa probabilidade for positiva, e, por enquanto, depois a gente vai, por assim dizer, descartar esse caso aqui e tratar de uma maneira mais geral. Mas, por hora, a gente pode ficar com essa noção. Tá? Então, a gente vai usar esse símbolo aqui, no caso em que y é discreta, né, de maneira interessante quando a probabilidade do yzinho que eu estou usando ali for positiva. Tá? Quando for zero, eu posso, né, deixar essa fórmula em stand-by só para ter generalidade na definição, mas de fato nós não temos muito interesse em definir por hora o que seria a probabilidade condicional num evento desse tipo, onde o condicionante tem probabilidade zero. Por enquanto ainda não queremos trabalhar com essas ideias. Essas mesmas condições, ou seja, quando y é discreta e a x é de tipo arbitrário, nós definimos a função de distribuição acumulada condicional de x dado que y assumiu o valor yzinho, nós definimos essa criatura, vou sublinhar aqui o nome do termo sendo definido, função de distribuição acumulada condicional de x, dado que y é igual a yzinho, eu vou denotar essa criatura utilizando esse símbolo. Então esse é um símbolo novo aqui, e eu vou defini-lo, obviamente, em termos de símbolos que já foram introduzidos. Então,
Se eu quiser saber o que é isso que está do lado direito dessa igualdade, eu simplesmente volto para as lâminas anteriores e descubro o que isso quer dizer e faço as devidas substituições. Certo? E isso está definido para qualquer x real e qualquer y real. Tá? Então, voltando para a lâmina anterior, nós temos definido a probabilidade de x pertencer a b dado y igual a yzinho, né, a probabilidade condicional. E eventos desse tipo são eventos do tipo x pertencer a b, em que o b é de um formato particular. Né? Então, um evento do tipo x menor ou igual que xzinho, ele é um evento do tipo x pertencer a b, se eu escolher o b como sendo um intervalo desse tipo. Então, esse objeto aqui está bem definido, né, em termos da probabilidade condicional, e agora eu introduzi um símbolo particular para esse objeto aqui. No contexto de variáveis aleatórias discretas, x, né, a coisa que vai ser definida aqui faz sentido mesmo quando x não é discreta também. Mas a utilidade da definição se restringe, de fato, ao caso em que x também é discreta. Apesar disso, eu vou definir com generalidade, já que não tem nenhum problema em proceder dessa maneira. Apenas temos que ter em mente que a utilidade dessa definição que vai ser dada agora se restringe mais ao caso em que a x, a variável aleatória x, também é discreta. Então, nesse contexto, nós definimos a função massa de probabilidade condicional de x dado que y é igual a yzinho, ou dado que y assumiu o valor yzinho. Então, nós estamos definindo isso aqui, a função massa de probabilidade condicional de x, dado que y é igual a yzinho. Vou escrever aqui, símbolo novo, então não sei o que é. Para saber o que é, eu tenho que olhar para o lado direito dessa igualdade e ver se o símbolo que aparece do lado direito eu já conheço. E, de fato, eu já conheço. Isso está definido para x real e y também real. Então, da mesma maneira que anterior, né, que eu acabei de comentar na definição anterior, o evento x igual a x é um evento do tipo x pertencer a b. Basta eu pegar o b espertamente como sendo conjunto formado por um único elemento, a saber, o valor numérico x. Tá? Então, todas as definições aqui, né, quando y é discreto, decorrem de definições com as quais a gente já tem alguma familiaridade lá da probabilidade axiomática bem básica, né? A gente define probabilidades condicionais relativamente cedo na teoria, e as definições que foram dadas agora decorrem diretamente, né, daquelas mesmas noções. Então, a gente tem a definição mais geral de uma probabilidade condicional de x pertencer a b dado um y igual a yzinho, né? E as subsequentes, que é a função de distribuição acumulada condicional e a função massa de probabilidade condicional,
simplesmente são dadas em termos daquela definição anterior, que é mais geral. Para ilustrar a utilidade, né, desses conceitos de distribuição condicional, função massa de probabilidade condicional, etc., vamos usar um exemplinho aqui, certo? Eu já deixei a tabelinha pronta. Aqui então eu tenho duas variáveis aleatórias discretas, y e x. Nas linhas eu estou listando os possíveis valores y assumidos pela variável aleatória y. São eles 1, 2, 3 e 4. Nas colunas eu estou listando os possíveis valores assumidos pela variável aleatória x. São eles 0, 1, 2, 3 e 4. E está aqui representado nas entradas dessa tabela a função massa de probabilidade conjunta dessas duas variáveis aleatórias, certo? Então, digamos que eu queira calcular a probabilidade condicional, ou seja, a função massa de probabilidade condicional do x, digamos a probabilidade do x ser igual a 2, dado que o y é igual a 3. Certo? Como é que eu chego nesse número? Eu tenho que olhar para a conjunta, certo? Se a gente for na definição lá, se a probabilidade de x ser igual a 2 e y ser igual a 3, e eu tenho que dividir tudo isso pela probabilidade de y ser igual a 3. E isso aí vai ser igual, vamos ver. Primeiro, eu acho a função, o valor da função massa de probabilidade conjunta de x e y no ponto, no par ordenado 2, 3. É esse númerozinho que está aqui, é o que vai naquele numerador lá. E aí eu tenho que dividir isso pela probabilidade incondicional de y ser igual a 3. Tá? Então, as massas de probabilidade marginais numa tabela como essa são obtidas olhando-se para as margens da tabela, muito convenientemente. Nesse caso eu tenho que somar esses valores e eu vou ver que o que aparece ali é o valor 1/4. Certo? Então, o que sobra aqui é o valor 6/16. Então eu poderia proceder com essas contas para obter a função massa de probabilidade condicional de x dado y igual a 3 para todos os possíveis valores de x e y. Ou seja, eu teria que pegar para cada y fixado, dividir a entrada ao longo daquela linha para o qual eu fixei o valor de y, da probabilidade conjunta de x e y. Né? Então eu não vou escrever aqui por extenso, mas por exemplo, se eu quiser a probabilidade de x ser igual a 1, dado que y é igual a 1, eu divido isso aqui por 1/4. E assim por diante. Fica aí como um exercício braçal para vocês, mas fazendo as contas,
obtemos o seguinte. Obviamente que fazendo as contas vocês vão obter valores numéricos para essas probabilidades, mas o que ocorre é que um padrão vai se revelar à medida que a gente começa a abrir essas contas. E o padrão é o seguinte. Aparece isso daqui. E isso é verdade para x indo de 0 até y. Ou seja, e aqui eu já vou meio que introduzir uma anotação, tá? Formalmente não está definido ao longo desses vídeos, mas é bom para vocês já irem se acostumando, certo? Então eu estou dizendo que x condicional em y igual a y tem distribuição binomial com parâmetros y e 1/2. Então qual é a moral da história? Claro, lembrando que o y tem distribuição incondicional uniforme no conjunto 1, 2, 3, 4. Ou seja, o y representa o resultado de um lançamento de um dado de 4 faces, um dado equilibrado de 4 faces, um tetraedro. E o x, né, olhando, seja naquela tabela, seja olhando para a distribuição conjunta, seja olhando para a distribuição marginal do x, não fica muito claro que tipo de variável aleatória, ou qual é o tipo de distribuição que essa variável aleatória possui. Agora, quando eu passo para as distribuições condicionais, ao invés de olhar para marginal ou para conjunta, esse padrão que aparece me permite interpretar aquela massa de probabilidade conjunta que estava na tabela de uma maneira mais interessante. Porque agora eu estou dizendo que é o seguinte, o meu y é o resultado do lançamento de um dado de 4 faces, um dado equilibrado de 4 faces. E o meu x, uma vez obtido o resultado desse lançamento, representa o número de caras, digamos, em tantos lançamentos de uma moeda equilibrada. Quantos lançamentos? O valor que apareceu no lançamento do dado. Então, eu jogo meu dado de 4 faces, digamos que eu obtenha o resultado 3, e aí eu jogo uma moeda equilibrada 3 vezes. E o número de caras nesses 3 lançamentos vai ser o meu xão. Certo? Então, aquela tabela que representa a massa de probabilidade conjunta dessas duas variáveis aleatórias, não revela de imediato essa interpretação. Por outro lado, quando eu faço as contas e olho para a distribuição condicional, eu consigo qualificar melhor o que aquela distribuição conjunta está representando, certo? Então, a gente tem, por assim dizer, um acréscimo de intuição né, desse modelo ao decompor ele em etapas, né? Então eu tenho uma etapa que corresponde ao resultado do y e depois, uma vez realizado o valor do y, eu tenho uma etapa que corresponde ao valor do x, certo? Então, basicamente é isso. Então, a única dificuldade, mas na verdade é algo puramente braçal, juntamente com uma rápida observação num padrão que vai aparecer, seria obter, né, essa expressão aqui. Mas, como eu disse, é só proceder da mesma maneira que nós procedemos anteriormente para calcular um valor particular
massa de probabilidade condicional aqui. Por fim, vamos ver um resultado que é análogo à lei da probabilidade total. Então isso aqui seria revisitada. Que é o seguinte, eu posso escrever a probabilidade de um evento do tipo x pertencer a A, y pertencer a B, como o somatório em que o índice yzinho percorre o conjunto B. Para ficar bem preciso aqui, como nós estamos lidando com uma variável aleatória y que é discreta, eu vou pegar aqueles camaradas que estão em B, que são valores possíveis de yzinho. E aqui vai aparecer a probabilidade de x pertencer a A, dado que y é igual a yzinho. E aqui vai aparecer a probabilidade marginal do y. Eu ainda posso abrir um pouco mais isso daqui e obter uma soma dupla. Então eu vou somar nos possíveis y, mas somente aqueles que estão dentro de B. Depois eu vou somar nos possíveis x, mas somente aqueles que estão dentro de A. Da massa de probabilidade condicional do x, dado que o y assumiu o valor yzinho, ponderada pelas probabilidades marginais do y. Então, obviamente, eu saí escrevendo as coisas aqui, né, sem qualificar, mas isso vale se y é discreta. Desculpa, se ambas as variáveis aleatórias são discretas, né? Bom, a primeira igualdade certamente vale para y discreta e x de qualquer tipo. Então, se y é discreta, vale essa primeira igualdade e essa segunda igualdade vale se x é discreta. Então, o que eu estou obtendo, né, com essa representação é uma decomposição da distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias. Né? Em que essa decomposição me diz que a probabilidade de um evento desse tipo, certo? Ou seja, a probabilidade de eu encontrar uma determinada variável aleatória numa determinada região e uma outra variável aleatória numa outra determinada região, pode ser calculado como uma soma ponderada aqui das probabilidades daquela primeira variável aleatória estar na região de interesse para cada possível valor daquela outra variável aleatória, ponderada pela respectiva probabilidade dos valores individuais daquela segunda variável aleatória. E essa soma eu vou percorrer os valores possíveis daquela segunda variável aleatória, os valores possíveis que estão dentro da região em que eu quero localizar a variável aleatória y. E essa segunda igualdade aqui é meramente um exercício aí de você notar que isso que está aqui dentro, vou botar um parênteses aqui,
Isso que está dentro dos parênteses é precisamente essa probabilidade aqui. A probabilidade de x pertencer a um subconjunto A de números reais, aí sim eu vou somar em todos os possíveis valores de y das probabilidades condicionais de x pertencer a esse A, dado que y é igual a um yzinho possível, ponderado pelas respectivas probabilidades do yzinho. Então, isso corresponde a pegar B igual a reta, imediatamente ali em cima. E o que está acontecendo então é que agora sim a probabilidade de um evento associado a x é a média ponderada pelas probabilidades de y das probabilidades condicionais desse evento, onde o condicionante é y igual a yzinho. Tá, isso é bem importante, não, obviamente ainda não está tão claro, mas para fazer contas, quando você consegue decompor as coisas assim, muitas vezes as contas ficam facilitadas brutalmente. Tá? O exemplo anterior, em certo sentido, ilustra esse fato, porque, né, digamos que eu queira calcular uma determinada probabilidade lá naquela tabela, né, e, enfim, a regra da distribuição conjunta, né, possivelmente nem conseguiria exprimir tão facilmente, a não ser usando expressões como essa. Tá? Então, isso que eu acabei de falar, né, voltando naquele exemplo, seria isso aqui, né? Qual é, por exemplo, algebricamente, né, eu tinha uma tabela, a função massa de probabilidade conjunta de x e y. Aqui não vai ter ainda a soma, né? Eu utilizaria a massa para calcular probabilidades de eventos mais gerais. Bom, a partir daqui eu vejo que é precisamente dado por essa expressão aqui. Então, o que nós obtemos é isso aqui, né? Aqui deve ser 2 na y, e essa probabilidade aqui era 1/4. E isso aqui vale para y indo de 1 até 4, e x indo de 0 até y. Tá? Então, só para... claro, eu poderia... isso que está escrito aqui é mais geral, né? Mas eu poderia simplesmente pegar a definição da função massa de probabilidade condicional e passar as coisas de um lado para o outro para obter essa igualdade aqui. Mas o que eu quero dizer é que eu obtive aqui uma expressão algébrica para a função massa de probabilidade conjunta que está naquela tabela, que não é imediatamente óbvia. E a partir disso, né, que é esse núcleo que está aqui, eu consigo calcular esse núcleo que está aqui. Então, para calcular probabilidades de eventos associados à variável aleatória x ou associado a ambas as variáveis aleatórias x e y, eu uso a lei de probabilidade total, plugando aqui um núcleo que tem uma expressão algébrica bem definida, certo? E às vezes, para obter essa expressão algébrica, eu preciso decompor de fato né, a massa de probabilidade, digamos, conjunta em termos de uma marginal e uma condicional, certo? Porque se eu
especificar o modelo a partir diretamente da função massa de probabilidade conjunta, eu não consigo obter uma expressão algébrica tão claramente. Tá? Então, a mensagem é essa, né? Para calcular probabilidades de eventos, às vezes, né, na hora de fazer a conta, é bom a gente recorrer a essa lei da probabilidade total, porque ela nos permite decompor a probabilidade que a gente está interessado em calcular num núcleo, numa soma de termos em que o núcleo ali das parcelas dessa soma estão representados como um produto entre uma massa, né, por enquanto marginal, e uma distribuição condicional. Por fim, a gente tem um resultado interessante, que é o seguinte. Eu vou pegar uma função eta, essa aqui é a letra grega eta, certo? Então, essa é uma função de duas variáveis moralmente, certo? Que tem as seguintes propriedades. Deixa eu botar aqui. Para cada y fixado, então já estou indicando qual é o domínio no qual varia o segundo argumento dessa função. Eta de a y é uma medida de probabilidade em R borelianos. Vou botar assim, Borel de R. Tá? Então é uma medida de probabilidade na reta. Isso, né, com o conjunto A variando. E 2. Isso é uma condição técnica, tá? Para cada A fixado, eta de AY é uma função mensurável do argumento y. Tá, então essas são as suposições do teorema. A seguir nós vamos passar para a conclusão. Tá? Então eu vou começar o próximo slide dizendo então, deixa só eu comentar aqui o que eu estou pedindo. Eu estou pedindo basicamente, né, a menos dessa condição técnica, que vocês não precisam se preocupar muito, eu escrevo para deixar as coisas completas, eu estou pedindo que eu tenha um objeto, uma função, que no seu primeiro argumento é uma medida de probabilidade. Então, para cada yzinho eu tenho uma medida de probabilidade. Tá? Vamos ver o que eu posso concluir, então. Então, dada qualquer
função massa de probabilidade P vale que o seguinte: o somatório em Y de eta, aqui é o somatório Y em B, de eta de AY P de Y, essa quantidade aqui define uma medida de probabilidade eu vou usar um P não boldface aqui para indicar, bom, talvez seja bom deixar um pouquinho mais destacado, seria um P maiúsculo em contraposição àquele P minúsculo ali, mas tá, não é num espaço amostral ômega relativamente arbitrário, né? Eu estou falando de uma medida de probabilidade no plano. E claro, para ser preciso, né, a gente só considera eventos na reta, no plano, etc., conjuntos borelianos, que moralmente são aqueles subconjuntos da reta, do plano, do espaço, etc., que podem ser obtidos a partir de uniões, interseções de intervalos, cubos, esferas, etc. Tá? Então, essa medida de probabilidade aí, ela tem a seguinte propriedade. Bom, eu estou dizendo quem ela é, né? Tá, então eu sei que esse final do vídeo ficou um pouquinho mais técnico, mas a mensagem é bem importante, porque o que eu estou querendo deixar claro aqui é que essa ideia de você especificar um modelo probabilístico né, bivariado, utilizando uma decomposição em uma marginal e uma condicional, ele tem total generalidade, né? Eu posso começar então, e foi assim que eu construí aquela tabela de exemplo, né? Eu não sabia de cara quem era a função massa de probabilidade conjunta. Né? Eu pensei o exemplo em termos de um lançamento de um dado de 4 faces e num número de lançamentos de moeda que depende do resultado do lançamento do dado de 4 faces. Foi assim que eu construí aquela tabela. Então acho que essa é a mensagem que eu queria deixar bem claro. A maneira, por assim dizer, mais econômica de se especificar um modelo, né, bivariado ou multivariado, enfim, mas por enquanto vamos pensar no caso bivariado. Essa maneira mais econômica é justamente você decompor o modelo, né, numa primeira etapa e depois em uma segunda etapa condicional nessa primeira etapa. Tá? E matematicamente, a maneira como você codifica essa questão de fazer as coisas em 2 etapas é justamente através desses 2 objetos aqui. Uma função massa de probabilidade e né, uma função que no seu primeiro argumento é uma medida de probabilidade
e para cada valor possível do seu segundo argumento, certo? Então, aqui, né, basicamente, se a gente fosse olhar em termos de variáveis aleatórias, justamente essa massa de probabilidade arbitrária está fazendo o papel da marginal de alguma variável aleatória, e esse objeto aqui está justamente fazendo o papel de uma distribuição condicional. Tá? Então, o que esse teorema faz é inverter a ordem que eu obtenho as distribuições aqui. Tá? Então, a mensagem era essa, né? Nesse vídeo, então, a gente viu a parte conceitual e depois deu uma avançadinha aqui para, né, pelo menos tentar intuir, começar a intuir qual é a importância de você poder trabalhar com distribuições condicionais. Tá? Então, é isso que esse teorema coroa, né, as definições dadas no vídeo. Ele permite que você trabalhe em etapas aqui, né, na hora de construir um modelo probabilístico bivariado e depois multivariado, etc. Você começa com uma distribuição marginal e uma distribuição condicional. E a partir daí você constrói uma distribuição bivariada. Então, nesse vídeo seria isso. Nos vemos no próximo vídeo em alguns dias.